Olá, é um vídeo bem rápido sobre algumas coisas relacionadas a polígonos que às vezes a gente esquece, então é para relembrar mesmo. Primeiro, a noção de côncavo e convexo. A gente lembra mais de côncavo e convexo quando está relacionado na física, geralmente, para quem já estudou esse conteúdo na física dos espelhos, né? Mas aqui eu não vou me ater a conceitos científicos, matematicamente rigorosos. Eu vou tentar ser bem clara só para a gente passar revisando mesmo. Teoricamente, o que eu tenho que pensar no côncavo e no convexo? Quando eu passar aqui qualquer linha dentro desse triângulo, em qualquer lugar, eu sempre passo, quando eu estou dentro da imagem, eu sempre estou passando dentro da imagem, eu não passo dentro e fora simultaneamente. Por exemplo, esse daqui que ficou tipo uma letra E, ó. Se eu passar aqui, eu passei dentro e também fora. Aqui, estou passando dentro e fora. Eu tenho espaços que não pertencem a esse polígono, eu não tenho essa região. A reta apenas, ela não apenas compreende a região, né? Esse lugar geométrico que eu tenho aqui. Então, quando eu passo, por exemplo, esses que a gente conhece, que são mais populares, que têm nomes, o triângulo, o quadrado, o retângulo, e eu tô falando também de pentágonos regulares, heptágonos regulares, sei lá. Todas essas figuras que forem regulares, não basta apenas ter a quantidade de lados, mas as regulares, elas são convexas daí. Só para a gente ter uma noção de côncavo e convexo, que em algum momento a gente pode necessitar disso. Aí os nomes. Em geral, os nomes que a gente precisa saber é do polígono mais simples, né? Porque eu tenho, primeiro, quando eu tenho uma reta, eu não consigo formar polígono, eu só tenho uma reta. Quando eu tenho duas retas, eu consigo determinar regiões angulares, trabalhar com ângulos. A partir do momento que eu tenho três retas, e aí depende também de como estão dispostas essas retas, mas eu posso pegar três retas e formar sim um triângulo, né? A partir do momento que eu tenha três retas, eu posso formar um triângulo. Nesse caso aqui, né, nós temos apenas segmentos de retas, né? Início e fim. Início e fim, início e fim. Ou vice-versa, só para a gente lembrar. Então, a partir de três retas é que eu posso estabelecer um polígono mais simples, que eu digo. Não é normal a gente ouvir essa nomenclatura trilátero, mas como eu falei, nomenclatura com relação aos lados, pode ser que apareça assim também. O triângulo ficou mais usual no nosso país, porém o trilátero também pode ser empregado, então não se surpreendam se aparecer essa figurinha trilátero, né? Trilatero seria, no caso, né, a etimologia da palavra, três lados. E alguns, como o quadrilátero, levam essa parte do lado no nome. Então, o mais simples são três lados, então é o triângulo mais popular para nós, mais conhecido, mas pode ser um trilátero quando estiver falando de lados. Acaba falando de lado também a gente citando a palavra triângulo, para não ficar duas nomenclaturas, mas o convencional para nós é triângulo. Poderia ser trilátero também. Estou falando porque às vezes alguém no Enem, no vestibular, pode mudar esse nome. 4 lados, quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, o meu C ficou um pouquinho separado, 11 um decágono, então é 1 mais 10, 12, dodecágono, 2 mais 10, 13, tridecágono, 3 mais 10, 14, tetradecágono, 4 mais 10, 15, pentadecágono, 10 mais 5, hexadecágono, heptadecágono, octodecágono, eneadecágono. E o 20 é o mais diferentão, icoságono. O que me preocupa mais? Pentágono, hexágono, vocês acabam lembrando mais por causa do futebol, penta, hexa.
tal. Mas o hepta também, octógono, por causa das lutas, acabou se popularizando. Aí a palavra diferente é o eneágono, que ficou uma palavra um pouco fora do nosso uso cotidiano. O deca a gente lembra um pouquinho de década, talvez dê para fazer uma relação. Então, os mais diferentões para nós são o eneágono e o icoságono, que a gente tem que lembrar. Professora, não tem nome a partir de 21, a gente começa a falar 21 lados, um polígono de 21 lados. Aí, em geral, os exercícios falam mais desses. Esses são os mais usuais, os que mais aparecem, os que vocês têm que estar sempre lembrando. Eneágono, 9 lados. Heptadecágono, 17 lados. Icoságono, 20 lados. E a partir dessa relação de lados é que se desenvolve todo o restante. Aproveitei o espaço e já deixei escrito para não perder tempo sobre os triângulos e a classificação deles. É uma coisa que a gente sabe, mas sempre tem que estar relembrando. Se a gente não relembrar, parece que às vezes passa um pouquinho batido, alguns menos usuais. Às vezes a gente acaba fazendo exercício muito de uma categoria e fica um pouco de lado outra, às vezes causa confusão. Então, quando eu estou falando de lado, escaleno, 3 lados diferentes no triângulo. Isósceles, 2 lados iguais no triângulo. Equilátero, 3 lados iguais no triângulo. Então lembra, do mesmo jeito que equação tem igualdade, aqui no equilátero também é igual lado. Equilatero, iguais lados. Então são 3 lados iguais. Aí você não confunde com o outro escaleno. O equilátero você já sabe que tem igualdade, então o outro escaleno é a diferença. E o isósceles está no meio, são 2 lados iguais e um diferente. Isso para lados. Para ângulos, a gente todos têm a palavra ângulo. Acutângulo, retângulo, obtusângulo. Acutângulos são os 3 ângulos agudos. O que quer dizer ângulo agudo? Maior que 0, menor que 90. Sempre me questionam, professora, mas se é agudo, por que não é agudângulo? Eu sempre falo, isso aí são mistérios da língua portuguesa. A professora não procurou buscar o porquê dessa flexão da palavra desse modo. Retângulo, um ângulo reto. Ângulo reto, mais usual, e o triângulo retângulo é o que mais a gente também estuda, por causa da trigonometria e por tá aí no nosso dia a dia a gente encontrar, localizar num cantinho de uma porta, de uma parede, do quadro da sala de aula, aqui no cantinho do caderno, né? A gente tem um ângulo reto, então é o mais usual, por isso que a gente bate mais em cima dele. E mais da vida também, né? Obtusângulo, um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo vai ser maior que 90 e menor que 180. Lembrei de uma outra coisa que sempre também é falada, mas não custa repetir, né? A soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo, né? É sempre igual a 180 graus. Isso aqui nunca muda, isso aqui é sempre igual. Em um outro vídeo posso até fazer a demonstração, mas é só para lembrar aqui, sempre 180 graus. Bom, se a gente quiser falar rapidinho, né, sem muita precisão com traço, se eu tenho um quadrilátero e tem 4 ângulos de 90 graus, tem outras demonstrações, vou colocar essa rapidinho aqui para aproveitar o espaço. Quando eu passo uma diagonal, então se eu tinha 4 de 90, 4 vezes 90, 360. O que aconteceu? Eu fiquei com 180 para cada lado. Isso aqui é uma das rápidas. Tem outras demonstrações, tem algumas bacanas de fazer em sala de aula também, mas depois eu posso até acabar fazendo e gravando um vídeo se for necessário. E aí, para lembrar, os quadriláteros, quando eles são regulares, têm nomes já usuais, populares, comuns. Eu tenho quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio. Aí mais adiante a gente pode estar abordando eles, é só para dar uma recapitulada, né?
eu vim aqui do côncavo e convexo, do ente mais simples, que é o triângulo, para o polígono, mais simples eu falo de menos retas para fechar, delimitar a região. Depois passei para os quadriláteros. Isso daqui já ajuda a dar uma base no andamento dos conteúdos. E aí a gente vai revisando mais outros tópicos, entra na questão de diagonais, soma de ângulos internos, cálculo de área mais adiante. Valeu!